Vamos dar continuidade aqui à nossa pauta. É mais uma pauta, mas dessa vez é bem diferente aqui, envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, do STF, rejeitou uma ação movida pelo PDT para interferir na taxa básica de juros. Fachin escreveu o seguinte ao justificar a decisão, aspas, não é papel do Poder Judiciário... Olha, a gente toma até um susto, né? Olha aí. Mas vem do Fachin, que geralmente é um voto vencido lá na corte, mas para tudo, né? Para tudo, não consigo nem ler até o final. Que olha só, essas 5 primeiras palavras juntas, elas são, não, 6 primeiras palavras, né? Não é papel do Poder Judiciário. 6 palavrinhas juntas, elas não costumam aparecer, Duda Teixeira, em votos e decisões. Não é papel do Poder Judiciário. Você fala, peraí, quem é que tá falando isso? Como assim? Aí ele continua, valorar juridicamente os métodos e critérios de elaboração e execução de políticas macroeconômicas. Fecho aspas. O PDT apresentou essa ação em 23 de dezembro de 2024 para pedir ao STF cancelamento da reunião em que o Copom do Banco Central aumentou em 1 ponto percentual a Selic para 12,25% ao ano. Olha só o que o PDT estava pedindo, hein? Eu vou repetir para quem não entendeu. Cancelamento da reunião em que houve o aumento da taxa de juros. O Copom explicou que esse aumento e 2 elevações da mesma intensidade nas 2 primeiras reuniões de 2025 seriam necessários para conter a inflação. O PDT alegou que a decisão pode inflar a dívida bruta brasileira em quase 100 bilhões de reais, o que equivale a um nível relevante da economia prevista no pacote de gastos. Porém, Fachin destacou que possíveis questionamentos quanto aos efeitos da taxa básica de juros no que diz respeito às políticas públicas devem se dar em outros legítimos espaços e não no STF. Olha só, que decisão exemplar, Duda Teixeira. Exemplar, que coisa raríssima. Olha só, vocês querem debater isso, vocês têm a sua posição. Não vou nem entrar no mérito. Estou aqui fazendo o raciocínio por trás da decisão do Fachin. Não vou nem entrar no mérito. Vocês podem usar aí as redes sociais, vocês podem ir lá na tribuna da Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Agora não vem aqui me pedir para anular a reunião do Copom, que isso não é papel do Supremo Tribunal Federal. Olha, se os ministros do STF fizessem sempre isso, a gente não teria gastado 2 blocos do programa para fazer as críticas que fez, nem estava gerando tanta matéria internacional para o Barroso, nem o Barroso estava aí precisando publicar panfleto para rebater as críticas em editoriais, Duda. Exato, ele fala ali, não é poder do judiciário interferir não é papel do judiciário interferir na política macroeconômica, tá certíssimo. Agora, isso é uma coisa que os outros ministros não dão a mínima, né? Vamos lembrar, no final do ano passado, o Flávio Dino lá dizendo que o combate às enchentes poderia acontecer a despeito do teto de gastos, né? Podia gastar quanto quisesse. Então, e se pegar também, há outras decisões anteriores do STF que também eles se metem na economia o tempo todo sem conhecimento sobre isso. Agora, em relação à taxa de juros, só faltava essa, né? Só faltava o Fachin dizer lá, falar assim, olha, os juros agora vai ser 5%. Isso daí é o seguinte, a gente vai entrar numa crise. O governo Lula, com a Fernando Haddad, está empurrando o Brasil para uma crise porque não consegue resolver a questão do equilíbrio fiscal. Agora, isso vai acontecer daqui a 2 anos, né? Se o Fachin mexe nisso agora, é mês que vem, é semana que vem, né? Então, ainda bem que ele não foi louco bastante de pegar e fazer isso que o PDT queria que ele fizesse. Só faltava dizer assim, não, o Banco Central é independente, mas... é o padrão Carmen Lúcia. Não, eu sou contra a censura, mas... Ricardo, e ainda chama a atenção esse tipo de iniciativa de partido, que é um tipo de iniciativa... não vou usar simplesmente a palavra política, porque partido político toma uma iniciativa política, mas é uma iniciativa no sentido de marcar uma posição política, de usar uma ação, uma provocação ao Supremo Tribunal Federal para gerar manchete, para que o público saiba, principalmente aquele eleitorado mais à esquerda ali, que pode eventualmente votar no PDT, que o PDT é contra a taxa básica de juros. Então, existe esse elemento também na judicialização. Alguns agentes políticos, eles entram com ações no Supremo Tribunal Federal só para gerar manchete, só para usar de publicidade, mesmo que elas não sejam atendidas. E nesse caso,
embora em outros elas sejam atendidas, o Fachin fez o certo. Ricardo Kertzmann. Mas é uma forma totalmente inadequada de se fazer política, né, Felipe? Porque, Claro. primeiro, porque você não pode tratar um tema desse num fórum que não é apropriado, num fórum que não é apropriado. E segundo, que você acaba com esse tipo de ação dando margem à legislação, que é o que o Duda acabou de falar. Aí você pega um ministro que resolve legislar sobre queimadas, sobre enchentes, sobre moradores de rua, sobre emendas parlamentares. Uma coisa é, quando provocado, um ministro, o STF, ir lá e decidir. A outra é, a partir do momento em que decide, você começar a se meter dentro das regras. Aliás, deixa eu pedir para a nossa produção colocar, por gentileza... Olha só, porque eu quero ir além. Não é papel do Poder Judiciário valorar juridicamente os métodos e critérios de elaboração e execução de políticas macroeconômicas. O ministro Fachin podia expandir. Nem critérios de elaboração e execução de políticas macroeconômicas, nem de outras políticas sociais, orçamentárias, legislativas. Não é papel do judiciário fazer leis. Muito bem. Doutor Teixeira, quer complementar? E isso também do PDT pedir, né? Você deu exemplo aqui, tem vários partidos que fazem isso mais como uma sinalização, né? O PSOL é o que mais faz isso no Brasil, é o partido que não conseguiu nenhum prefeito, mas é o mais atuante aí em fazendo pedidos ao STF. Isso, na verdade, é um problema da nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição que vem depois do período militar e ela tem esse objetivo de ser mais democrática. E aí acabou ampliando demais a lista de entidades e organizações que podem acionar o STF. E aí o STF meio que acabou respondendo a isso, demorou um pouco para isso acontecer, mas começou a achar que, puxa, se tem tanta gente me acionando, né, por que não lá e fazer o que eles estão querendo? E aí isso é, em grande parte, explicação do problema que a gente está vivendo hoje.